Olá, mais uma vez aqui com você. O meu nome é Roberta Nasa. Eu faço vídeos sobre restauração pessoal. Hoje eu quero contar para você uma história muito curiosa, uma história muito interessante que aconteceu quando eu tinha entre os meus 9 e 12 anos de idade, mais ou menos. Meu pai, na época, já era falecido, ele foi assassinado. Eu tinha 4 anos de idade quando ele foi assassinado. E eu tenho uma irmã, que na época ela tinha 6, mas depois a minha mãe se casou novamente e ela teve uma segunda filha, que no caso é minha irmã mais nova. Mas na época eram só eu e a minha irmã mais nova. Então eu me lembro que, perdão, minha irmã mais velha. Então eu me lembro que nesse dia especificamente eu estava com a minha mãe, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com a minha mãe em casa e a minha mãe, ela estava comendo alguns bombons e ela me deu um bombom que eu não queria aquele bombom. Eu estava, na época, eu era muito pirracenta, muito teimosa e eu vivia em atrito com a minha mãe, mesmo pequena naquela época. E eu me recordo que ela me deu um bombom que eu não gostei e eu falei com ela que eu não queria. E ela falou assim, então me dá esse bombom que eu vou comer. E, para surpresa dela e para minha também, a minha reação na época foi terrível. Eu peguei e joguei o bombom no quintal. Eu não dei para ela. Eu me lembro dessa história até hoje. E curiosamente, né, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo algumas coisas e quando a gente passa pelo deserto, não sei com você, mas comigo aconteceu assim, todas as minhas memórias elas vieram à tona de coisas ruins que eu fiz. Isso eu já conversei com o Senhor, já contei para vocês aqui em vários vídeos, que Deus fez uma tratativa em mim, Ele fez realmente um mover, né, no meu coração, um molde, né, Ele me levou mesmo para a trincheira. Tem até um filme que de repente você até viu esse filme também, é A Forja, né? Ele me forjou. Então, assim, todos os meus pecados eu tive que pagar por eles quando eu estive no deserto, né? Enfim, Deus me fez recordar dessa história porque foi realmente terrível, né? E na época eu estava com meu coração bem duro, bem magoado com a minha mãe. Na época também eu não entendia, até depois mesmo que eu cresci, eu não entendia por que eu tinha tanta raiva da minha mãe. E a gente vivia em atrito, a gente vivia brigando, a gente não se entendia, não assim brigas dela pancadaria em relação a mim com ela e ela comigo, mas assim, ela me batia, apanhei de várias coisas, eu não sei você, mas eu apanhei de pedaço de pau, de vara, de pano de prato, tudo que tinha na frente ela me batia, né? Porque realmente eu era muito teimosa. E com o tempo eu fui entendendo um pouco o que levava ela a me bater e o que levava eu a desobedecê-la, né? E por que eu trouxe essa história para você? A gente está próximo agora aí do Dia dos Pais, eu não sei se é no próximo domingo, realmente eu não estou acompanhando aí qual é o Dia dos Pais aí exatamente. E Deus trouxe essa memória, trouxe essa história à minha memória, porque além da raiva que eu tinha da minha mãe, eu não me lembro se eu tinha ou não raiva do meu pai. Na verdade, naquela época, eu consigo me lembrar um pouco, eu nem sentia a falta dele. Porque como eu fiquei órfã muito cedo, então eu já me acostumei só com a presença da minha mãe. Então, ela era uma mãe zelosa, cuidadosa, tinha os defeitos dela, é claro, tinha as demandas dela profissionais, porque quando meu pai faleceu, ela estava com 27 anos, com 2 filhas pequenas e naturalmente sem trabalho, e ela teve que resolver isso tudo de uma vez só, de todas as esferas da vida dela, tanto a emocional, sentimental, profissional, como mulher, como mãe, como filha, ela teve que resolver isso. Eu creio que para ela também não foi fácil. Então, o que eu trouxe para você aqui hoje, o que eu quero trazer aqui para você hoje, é essa questão dos nossos pais, né? Porque às vezes eu culpava minha mãe de coisas que eu nem sabia que existiam dentro de mim, de raivas ocultas que eu nem sabia que existiam dentro de mim. O meu pai, como eu falei para vocês, eu nem me lembrava se eu tinha raiva ou não dele. Com o tempo, graças a Deus, eu consegui perdoar minha mãe depois que eu entrei no deserto. Porque até mesmo depois de já crescida, adulta, depois de casada, depois de ter filhos, e a minha neta nessa época também já tinha nascido, que tem 3 aninhos que ela nasceu, praticamente, né? Vai fazer 3 anos que ela nasceu. Eu tinha raiva da minha mãe. Perdão. Eu tinha muita raiva da minha mãe.
eu nutria muita raiva dentro do meu coração e eu não sabia o porquê. E eu fui pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, para poder tirar essa raiva de dentro do meu coração, do meu peito, né? Porque eu não sabia o porquê que eu tinha essa raiva dela e Deus foi me mostrando, Deus foi me revelando. E uma das coisas que Deus me revelou, não só em relação à minha mãe, que eu tinha raiva explícita dela, mágoas explícitas, né? Mas também em relação ao meu pai, né? A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala pra gente, logo de início, que o primeiro mandamento com promessa é a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. E eu perguntei ao Senhor, né, por que que logo ele colocou esse primeiro mandamento com promessa para que a gente possa seguir, né? Porque os nossos pais foram tão vítimas quanto nós, eles foram vítimas das vítimas. Eu tinha raiva de alguns comportamentos da minha mãe, porque ela não era muito de guardar segredo, ela tinha um comportamento meio estranho que na época eu não gostava, eu odiava o comportamento dela. Eu falava mal da minha mãe para as outras pessoas, eu não tinha honra nem a meu pai, nem a minha mãe também. E o Espírito Santo ele foi ministrando no meu coração e finalmente eu consegui perdoar minha mãe, consegui entender depois de algumas coisas que eu passei na minha vida também, na minha vida adulta, depois que eu entrei no deserto, para você que me acompanha aqui, você sabe um pouco da minha história, sabe por que que esse canal foi criado. O intuito desse canal para te ajudar a se libertar das as suas amarras aí. Talvez você tenha coisas que você precisa liberar, especificamente um perdão. Talvez você precisa liberar um perdão para sua mãe, talvez você precisa liberar um perdão para o seu pai. Você não consegue ter essa disponibilidade, essa ação de forma voluntária para perdoar o seu pai ou a sua mãe, talvez alguma coisa que eles tenham feito para você, né? Eu estou falando para vocês aqui da minha mãe, mas talvez você pode aproveitar essa oportunidade que vai estar chegando o Dia dos Pais, para você poder fazer essa ação, para você chegar a ter essa coragem de chegar para o seu pai. Talvez o seu pai já não esteja nesse mundo, como foi o meu caso também, né? Mas eu, de forma debaixo de uma palavra, eu consegui perdoar o meu pai, mesmo não estando aqui. A minha mãe também, ela já faleceu há bastante tempo, há 18 anos, mais ou menos, e né, a gente que entende que o mundo espiritual é real, que ele existe, né? A gente consegue fazer essa oração de perdão para os nossos pais, mesmo eles não estando nesse plano, a gente consegue entender. Por que que eu trouxe essa história para você do bombom? Por que que eu estou falando para vocês desse primeiro mandamento com promessa? Porque quando eu entrei no meu deserto, muitas coisas Deus me cobrou, trouxe à minha memória. E uma delas não foi só a saída do meu esposo de casa, não foi só quando ele saiu de casa, a dor que a gente sente, a dor que eu senti no meu coração na partida dele, né? Que a gente não fala muito sobre isso aqui no canal, a gente não fala especificamente sobre restauração de casamento, apesar de que eu acredito, eu creio no milagre, mas eu através de uma palavra, eu faço do meu canal uma restauração pessoal. Foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Existem outros canais de restauração de casamentos, muitos canais de restauração de casamento. Existem muitos canais que falam também de segundo casamento. Isso aí eu não estou aqui para trazer um jugo para a sua vida. Eu creio na restauração de casamento, mas eu não falo sobre restauração de casamento. Eu falo sobre restauração pessoal. Por que que eu também falo sobre isso? Porque meu esposo não voltou para casa. Isso já tem mais de 3 anos e eu tive que me reinventar, eu tive que colocar a minha prática de oração, a minha prática de jejum, a minha prática de intimidade com o Senhor para que Deus pudesse me curar. Porque eu não poderia esperar a volta dele, eu não poderia esperar um segundo casamento, eu não poderia esperar nada, nada em relação ao que fosse uma terceira pessoa. E Deus me trouxe a esse lugar de limpeza, né, limpeza das minhas emoções, porque eu nutria muita raiva dos meus pais, eu nutria muita raiva da minha mãe, que foi a que ficou com a gente, foi a que não nos abandonou, porque ela poderia muito bem, ela era nova, ela poderia muito bem ter nos deixado, né, a minha e minha irmã, com a nossa avó, nossos avós, e ter ido viver a vida dela, como foi sugestionado para ela, através de outros parceiros que queriam ter uma continuidade de um casamento com ela, mas sem a gente. Mas ela optou continuar com a gente, então ela não nos abandonou. Mas enfim,
ela continuou com a gente e mesmo assim eu nutria muita raiva em relação a ela. Então, quando eu entrei no deserto, eu tive que trabalhar isso dentro de mim, mas não foi nada eu que tive que fazer, não foi nenhuma ação minha. O próprio Espírito Santo, ele foi me mostrando que eu precisaria perdoar minha mãe, que eu precisaria perdoar o meu pai, os meus antepassados, porque eu tinha essa raiva oculta deles e não sabia. Da minha mãe era explícita, como eu falei para vocês. Então, talvez você esteja aí na sua casa, esteja passando por uma situação parecida com a minha. Talvez você tenha sido abandonada ou abandonado pelo seu parceiro ou pela sua parceira, e às vezes Deus quer tratar tantas coisas dentro de você que você ainda não entendeu. Às vezes você nutre dentro de você tantas raivas, ódios, amarguras, rancores dentro de você e você não consegue dar um passo à frente, você não consegue seguir com a sua vida. Porque quando Deus nos traz para esse lugar, quando Ele nos traz para um lugar de deserto, quando Ele nos traz para um fundo de poço, não é para que a gente fique ali. É para que ali, de repente, o único lugar que você possa olhar é para cima, aonde tem a sua resposta, onde tem a sua salvação e o seu socorro. Foi o que aconteceu comigo. Tinha tantas coisas que eu precisava resolver na minha vida, tantas coisas que eu precisava consertar na minha vida, mas eu nunca conseguia, porque eu sempre estava em atrito com alguém, não vivia brigando com as pessoas, mas dentro de mim eu tinha muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitas falta de perdão em relação a mim mesma, das minhas atitudes que eu tive no passado, em relação a minha mãe, meu pai, muitas pessoas. E às vezes eu não conseguia parar para entender que eu precisava restaurar a minha intimidade com Deus. Então Deus me levou para um deserto através da saída do meu esposo. E a partir dali, Deus me fez uma nova pessoa, Deus tratou comigo, Deus me consertou, Ele restaurou a minha vida, restaurou a minha sorte. E eu comecei a ter essa intimidade com o Senhor, e consegui perdoar minha mãe, consegui perdoar meu pai, outras pessoas também que eu precisava pedir perdão, e fiquei livre, para a honra e glória do Senhor, fiquei livre daquela mágoa, daquele ressentimento, daquela tristeza profunda que eu senti em relação aos meus pais. Então, que tal você hoje aproveitar essa oportunidade que eu estou me abrindo aqui com você, estou falando dessa história do bombom, da honra aos pais, que na própria palavra de Deus já fala isso há muitos e muitos anos, e a gente ouve, mas a gente às vezes não coloca em prática. Então, talvez você possa aproveitar essa oportunidade que Deus está ministrando no meu coração para falar para você colocar isso em prática, para você perdoar os seus pais, se perdoar e, para a honra e glória do Senhor, você ficar livre das amarras de Satanás. Então eu espero que esse vídeo ele sirva para você de alguma coisa, de alguma forma, para você entender que você precisa dar o primeiro passo. Talvez você acabou de entrar no deserto, talvez você está há alguns dias, alguns meses, talvez até anos, como eu também estive. Fiquei patinando no deserto, porque eu não conseguia perdoar minha mãe, não conseguia perdoar meu pai, não conseguia perdoar a própria pessoa que saiu de casa, né? E hoje eu tô aqui para falar para você, antes de você querer qualquer coisa, antes de você planejar qualquer coisa, pergunte ao Senhor o que Ele quer fazer na sua vida, que tipo de tratativa que Deus quer fazer na sua vida, porque às vezes você quer caminhar, você quer avançar, mas tem coisas que Deus precisa tratar. Deus, Ele trata as nossas raízes, as raízes de amargura, as raízes de iniquidade. Então não adianta você querer florescer, não adianta você querer dar frutos se antes você não tratar as suas raízes. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha alcançado o seu coração. Me siga lá no meu Instagram, meu nome é Roberta Nasa, e eu tô aqui para te ajudar a sair desse lugar que você entrou e talvez você não tenha forças para poder sair definitivamente desse lugar. Amém? Eu te encontro no próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.